Então vamos começar a palavra. Hoje eu vou dar uma breve palavra e eu gostaria que você abrisse comigo lá em 2 Pedro, no capítulo 1. O apóstolo Pedro, ele faz aquilo que algumas pessoas dizem que é uma saudação, mas na verdade é uma revelação. Ele diz, graça e paz, no versículo 2, vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós já sabemos como a graça e a paz ela é multiplicada pelo conhecimento pleno de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, ele traz também nessa carta, traz alguns elementos que são muito importantes para nós, e nós precisamos atentar para isso. No versículo 5, ele diz o seguinte, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência não é uma coisa frágil, né? É um empenho dedicado para cumprir alguma coisa. E ele diz, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E ele diz, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de Deus, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, que são ingredientes que nós somamos à fé, associamos à nossa fé para fazermos uma produção para Deus. Nós vamos fazendo isso, acrescentando à nossa vida, né, e vamos fazendo com que a nossa vida seja um referencial para uma geração que está perdida aí e precisa de referencial. E para falar hoje, eu gostaria de falar sobre perseverança. Amém? É um ingrediente bem importante para nós, e eu sei que você entende isso. A palavra manda associar a fé à perseverança. Se nós temos que associar perseverança, é porque perseverança é algo importante dentro do ministério, para a sua vida pessoal. Nós não estaríamos aqui hoje se não fôssemos perseverantes, irmãos, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora, irmãos, muitos confundem perseverança com teimosia. Eu vou te dizer que teimosia não é perseverança. Teimosia é uma conotação má, não é? Você já viu sua mãe dizer, ô menino teimoso? Pronto. Teimosia não tem nada a ver com perseverança. Algumas pessoas confundem isso, mas são coisas completamente diferentes, irmãos. E posso até dizer que existe uma licença poética para você dizer, não é, quando você está pregando, você precisa ser teimoso, né, com respeito às promessas de Deus. Cabeça dura, você não abre por nada. Há uma licença poética para isso, está tudo bem. Mas, de fato, irmãos, a palavra teimosia, ela não é uma palavra boa. E não é uma palavra que deve estar na nossa vida. É diferente de perseverança. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, porque necessitais de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Veja, irmãos, o autor da carta aos Hebreus, ele diz necessitais. Ele não dá uma sugestão, ele diz que é uma necessidade. Diga, eu preciso de perseverança. Ou seja, a perseverança não é uma opção, é uma condição essencial. Todo cristão deve ser perseverante. Diga, eu devo ser perseverante. Essa palavra perseverante no grego, irmãos, ela significa permanecer firme debaixo da pressão com um propósito, suportar com esperança, resistir sem desistir. Implica foco, fé e submissão à vontade de Deus, diferente de teimosia. Teimosia, irmãos, a gente vai encontrar muito no Velho Testamento e é bem interessante, porque a Bíblia fala, tem um versículo que em Êxodo, capítulo 32, que o próprio Deus diz ou fala da teimosia do povo, e ela descreve dessa maneira. Hebreus 32, 9 diz, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz.
essa palavra cerviz é também a palavra teimoso. Você já imaginou Deus dizer do povo teimoso, aquele obstinado que não obedece às suas palavras? Essa palavra foi usada no Velho Testamento, né, que significa rigidez obstinada, recusa em se submeter, resistência imprudente, mesmo diante da correção. Uau, isso é forte, né? Quando a gente vê essas definições, eu fico pensando se a gente não pode julgar a nossa própria vida, se muitas vezes não estamos em momentos da nossa vida, estações da nossa vida, em teimosia ao invés de perseverança. E quando a gente fala sobre teimosia ao invés de perseverança, irmãos, às vezes a gente está na igreja e o irmão ungido pelo Senhor, o ministro ungido pelo Senhor, diz assim, não desista. Aí você fica pensando, rapaz, eu estou no lugar certo. O lugar certo, irmãos, é o lugar da obediência. Se você está no lugar de teimosia, você precisa desistir dessas coisas. E obedecer a Deus, mudar a rota, mudar o caminho. A definição do dicionário Michaelis, ele diz o seguinte: pessoa que resiste em suas ideias ou propósitos, mesmo quando há razões para mudá-los. É obstinado e de cabeça dura. Você já viu gente de cabeça dura? É uma pessoa teimosa, que não obedece, não se submete às orientações. Nós temos um caso clássico, né, na Bíblia, claro, temos vários outros, mas no Velho Testamento, eu não vou ler toda a história dele, mas você pode ler na sua Bíblia a história de Saul. Quando Saul ele foi desobediente ou foi teimoso. Saul, ele tinha uma opinião, irmãos, contrária àquilo que Deus queria para ele. A teimosia resiste à correção e ela persevera naquilo que não deve ser o correto, que não é o correto. Saul, ele foi advertido pelo profeta várias vezes. Mesmo assim, a teimosia daquele homem colocou ele para fora da vontade de Deus. Ora, queridos, é possível nós estarmos dentro da vontade de Deus, mas sermos teimosos? É possível nós estarmos dentro da vontade de Deus e administrarmos de uma maneira tão equivocada que nós saímos dentro daquela esfera que Deus atua para a nossa vida? Teimosia não é uma bênção, não, irmãos. Teimosia é uma maldição. A gente precisa estar atento a isso, né? Uma certa vez, Deus falou com Samuel para falar com Saul, e Samuel estava resistindo, talvez assim, por entender a situação de Saul, ou querer ter mais misericórdia de Saul do que Deus. E sabe, irmãos, você não consegue ter mais misericórdia do que Deus. Chegou um tempo, no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 1, que Deus disse para Samuel: até quando terás pena de Saul, quando eu já tenho rejeitado? Essa é uma palavra forte, é uma palavra dura. Deus rejeitar uma pessoa. Quando Deus rejeita é porque uma pessoa está cheia de orgulho, cheia de soberba, e ela não vai mudar o caminho de jeito nenhum. O orgulho, a teimosia, irmãos, ela vai levando a gente para um lugar que não é bom. Saul, ele foi teimoso, não perseverante. A pessoa teimosa, ela insiste em um plano reprovado por Deus. E eu entendo que você sabe que nós precisamos mesmo compreender a vontade de Deus. Nós não queremos dizer que nós não vamos enfrentar desafios, nem pessoas que vão ser contra aquilo que é a vontade de Deus. Mas, queridos, eu vou te dizer, muitas vezes a gente vê pessoas que elas não têm recebido as orientações de Deus claramente, e elas são bastante teimosas. Saul, ele não tinha perseverança, ele tinha ego inflado. E perseverança tem uma voz. Agora, teimosia tem um ego. E você precisa buscar a direção de Deus para submeter ao Senhor. Dr. David Livingstone, ele era um missionário na África, ele diz: eu nunca fiz nada grandioso, apenas perseverei onde Deus me mandou ficar. Não é interessante? Perseverar onde Deus me mandou ficar, mesmo que as coisas não estejam aparentemente funcionando,
mas você está fazendo a mesma coisa com constância, perseverante, fazendo a vontade de Deus. Isso, irmãos, implica em sucesso. Agora, se a gente vê um caminho, eu não vou ler porque a gente não tem tempo, temos poucos minutos, de uma pessoa que foi teimosa àquilo que era com respeito à vontade de Deus, às orientações de Deus. A gente também pode ver pessoas que foram obedientes e perseverantes dentro daquilo que é a vontade de Deus. Eu encontro na Bíblia, irmãos, ainda que sejam poucos versículos, passagens que me alegram o coração. Tem uma profetisa chamada Ana, que só tem 3 versículos na Bíblia a respeito dela. 3 versículos, mas Deus achou ela com a vida tão abençoada que resolveu colocar na Bíblia para exemplo de todos nós. Essa mulher, Ana, está escrito lá em Lucas capítulo 2, versículo 36. Abre lá, por favor. A Bíblia diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dias em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Queridos, é interessante a vida da Ana, porque ela foi viúva, acredito que passaram-se 60 anos, mais ou menos. Vamos supor que ela tivesse mais ou menos 20 e poucos anos, quando o marido morreu. 7 anos viveu casada. 84 anos de idade, perseverante no anonimato. Sabe, irmãos, muitas vezes a perseverança faz com que você atue plenamente no anonimato. Você é anônimo para as pessoas, mas é visível para Deus. Tem pessoas que buscam os holofotes, mas Ana buscava Jesus. Sabe, queridos, essa compreensão que eu tenho de Ana, ao invés de recolher-se na amargura porque perdeu o marido com 7 anos de casamento, ela se dedicou ao Senhor. Quantas coisas, irmãos, muitas vezes a gente tem como motivo para desistir da vontade de Deus. Colocamos empecilhos para nós e teimamos em curtir uma coisa que Deus não quer que você curta. Queridos, nós que somos crentes, eu vou te dizer, nós temos uma vida eterna com Deus. Nós vamos viver para Deus. E sabe, irmãos, eu sinto muito pelas pessoas que já foram, graças a Deus pela vida deles, mas como o pastor Bud dizia para mim, não foram eles que morreu por mim. Jesus morreu por mim. E um dia eu vou me encontrar novamente com eles, irmãos. Então eu não posso deixar a angústia, a tristeza tomar conta da minha vida a tal ponto de eu perder o melhor de Deus para mim e para a minha geração. Eu preciso me encontrar fazendo a vontade de Deus. Fazendo aquilo que é a vontade de Deus vai fazer com que outras pessoas sejam abençoadas também. Irmãos, ela serviu ao Senhor por décadas. Talvez não fosse conhecida mesmo diante das pessoas, mas era conhecida diante de Deus. E minha oração é que você tenha essa perseverança de fazer a vontade de Deus, de estar no lugar certo, na hora certa, para ver o plano de Deus se cumprir diante dos seus olhos. Oh, aleluia! Aleluia! Queridos, eu vou te dizer, nós não temos na palavra de Deus nenhuma profecia de Ana, não temos nada. Nada, nada, nada. Às vezes a gente vê algumas pessoas como profetas, e graças a Deus por eles, tá? Mas se não tiver no púlpito, eles estão insatisfeitos. Ana não tinha um púlpito para pregar, irmãos. Possivelmente ela não estava nos holofotes, mas ela estava fazendo um serviço silencioso, que muita gente desiste só porque eu sou profeta e eu não tenho audiência para me ouvir. Queridos, sabe, às vezes o profeta ele está no escondido, servindo mais no ministério dos socorros, socorrendo vamos dizer, umas ovelhas que ninguém mais dá
crédito a elas. E eles estão lá orando por elas. Até que Cristo seja formado nele. Eu acho que o conceito que nós temos de profetas, irmãos, ela passa pela nossa cabeça e nós temos um estereótipo de profeta, é aquilo ali. Se não for daquele jeito, eu não tenho um chamado profético. Mas ver o silêncio da Bíblia sobre alguns dons que poderiam estar operando na vida de Ana, não fala sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, mas diz que essa mulher era uma profetisa. Eu não estou dizendo que ela não profetizava, irmãos. Eu estou dizendo que ela se dedicava a jejuns e orações. Essa é a classificação que Deus dá para ela. E sabe, muitas vezes essa força do chamado que Deus tem para a nossa vida é para se dedicar exatamente àquilo que Deus quer, ainda que seja no anonimato. Ainda que não tenham grandes seguidores, fazendo a vontade de Deus. Perseverante. Fazendo aquilo que é a vontade de Deus, sendo perseverante. Diga, eu sou perseverante. Hoje nós estamos comemorando um ano, são 52 terças que nós estamos aqui, perseverante, em levar a palavra de Deus para você que está nos 4 cantos desse mundo. Alguns estão pela manhã, outros estão pela noite, outros estão à tarde. De qualquer forma, nós estamos aqui fazendo o nosso melhor para que o nosso corpo, nossa família Verbo da Vida, seja agraciada. Você não conhece a maioria das pessoas que trabalham aqui nesse lugar. Você só conhece, talvez, as pessoas que vêm aqui e cantam, tocam. Pode reconhecê-las. Aquele que ministra a palavra. Mas os que trabalham nos bastidores, talvez você não conheça. E talvez você nunca vá conhecer. Não vá nem ver uma foto deles. Mas sabe, querido, sem o trabalho dessas pessoas, sem o trabalho dessas Anas, nós não estaríamos aqui. Nós não poderíamos fazer esse programa chegar até a sua casa, seu trabalho, no hospital, aonde você está. Nós não poderíamos fazer. Não poderíamos fazer. Então, reconhecemos a bondade de Deus para com a sua vida, através dessas pessoas que trabalham nos bastidores aqui do Ministério Verbo da Vida, fazendo com que esse programa toda terça chegue até você. E esse é o propósito, irmãos, que nós temos, de ser perseverante. Você nunca vai chegar um dia, irmãos, e abrir o seu computador, ligar a sua televisão, e às 8 horas da manhã não tem um programa para passar na terça-feira. Nós vamos estar presentes na sua casa, na sua vida, em todos os momentos, porque temos um compromisso com o Senhor. Para encerrar sobre a palavra perseverança, sobre aquilo que eu entendo, eu lembro nos últimos dias da vida do apóstolo Bud, quando ele estava passando por algumas sessões de hemodiálise. Eu via ele na casa chegando depois de uma sessão, e quem conhece hemodiálise sabe que não é uma coisa de diversão. Você vai ali fazer um tratamento e é muito duro, muito severo o tratamento. O pastor Bud chegava em casa e uma certa vez ele ainda com a camisa manchada de sangue, eu cansado, comendo um pouco. Aí ele disse, eu vou ter que me organizar que eu vou para o centro de cura. Eu disse, pastor, fique hoje, pastor. Deixe o Rafa tomar conta. Não precisa ir hoje, não. Ele disse, não, rapaz, eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Sabe, queridos, o compromisso com o Senhor era se sacrificar, ignorar a dor, o cansaço, a dificuldade, para estar num centro de cura, muitas vezes com 2, 3 pessoas, pregando o Evangelho. Isso se chama perseverança, irmãos, em seguir o plano do Senhor. E eu gostaria que você tivesse essa atitude hoje, de perseverar, para que Deus possa cumprir na sua vida os planos que Ele tem.